Saravá, meus irmãos de Umbanda, mais uma vez sejam bem-vindos aqui no canal de aulas de Umbanda e que vocês possam realmente estar aproveitando as aulas que já foram passadas. Como eu falei, as aulas elas se somam. Para que você possa ter compreensão daquilo que nós estamos falando, é importante que você também estude as outras aulas para que você possa ter essa compreensão da dinâmica do trabalho e da doutrina a qual nós estamos falando. Falar de Umbanda é uma responsabilidade muito grande, porque estamos falando de uma das maiores religiões que existem, ou se não, para mim, ao meu ver, uma religião que representa o todo, é uma grande síntese da espiritualidade. E essa valorização da religião, ela se dá principalmente pelos nossos guias. A Umbanda, ela é uma força espiritual, assim como todas as religiões, mas ela tem algo a mais. Ela tem algo que precisa ser estudado, que precisa ser compreendido e que precisa ser enfatizado dentro do contexto daquilo que nós praticamos. Então, enquanto religioso de Umbanda, enquanto dirigente espiritual de Umbanda, enquanto aquela pessoa que leva a mensagem através de uma aula, é fundamental a gente enfatizar esse momento, que é o momento de falar da espiritualidade dos nossos guias. Como eu falei já em aula anterior, a Umbanda, ela tem as suas qualidades. A Umbanda, ela tem os seus fundamentos. A Umbanda tem os seus preceitos e que não tem ligação com nenhuma outra religião. Nós temos que identificar uma coisa que é importante dentro das nossas aulas e é o que eu tenho feito. Mostrar exatamente que a Umbanda ela tem influências que são positivas e que não são interferências. Vou falar sobre a língua portuguesa, por exemplo. Ela é originária do latim, chamado latim vulgar. Então ela teve essa origem do latim, teve influência da língua árabe, mas ela se tornou uma língua que representa uma nação e que representa outras nações. Não desmerecendo a origem, jamais, mas hoje ela tem uma ação própria. Então, pegando como analogia, a religião de Umbanda teve também as suas influências. E essas influências não se tornaram interferência, formando e tornando uma religião estruturada dentro de uma síntese grandiosa, a qual estou apresentando para vocês. Como foi falado em aulas anteriores, principalmente sobre assentamentos, hoje vamos falar sobre os nossos guias e a maneira que eles também trazem as suas ferramentas espirituais com o assentamento dos nossos guias, que são coisas fantásticas, que isto acontece em muitos terreiros. É lógico que com as suas dinâmicas de diferenciação, exatamente pela riqueza plural que a religião traz, mas mostrando algo que é significativo para que você, meu irmão, que é religioso de Umbanda, você, meu irmão, que é estudioso das religiões, possa identificar o que é a Umbanda e dentro desse processo. Uma coisa que é fundamental também, o trato da religião e o trato do ser humano. O ser humano, ele tem as suas características, ele tem a sua forma de raciocinar e pensar. A religião ela se fundamenta através da sua estrutura e através da sua história, através daqueles que já passaram e pavimentaram a estrada para chegarmos até aqui. Por isso temos que reverenciar sempre os mais velhos, mas também temos que enfatizar o ser humano, aquele ser que vem em busca do auxílio espiritual como assistido, aquele que vem dentro do terreiro como médium e que muitas vezes não tem elementos para entender aquilo que ele está praticando. Então esta é a grande função das aulas, tá bem? Você, meu irmão, que está dentro de um terreiro de Umbanda, sempre siga o que o seu dirigente espiritual está determinando. Não é porque você está fazendo um curso conosco que você realmente vai colocar isso como a primeira e a grande verdade daquilo que você está recebendo como informação.
Esta é uma pequena parte da grandiosidade da espiritualidade da Umbanda. Aqui está uma doutrina, como eu sempre procuro falar, direcionada de uma maneira muito ímpar, respeitando aquele que trouxe essa mensagem, reverenciando o meu avô de santo, a minha mãe de santo, e que são pessoas das quais eu sigo dentro dos seus preceitos. E assim eu espero que vocês compreendam, você, meu irmão, minha irmã, que está dentro de uma outra doutrina, que você receba essas informações como forma de você ampliar o seu conhecimento e mostrar o quanto grandioso é a Umbanda. A Umbanda, uma religião que se formou há muito tempo. Mesmo antes de Zélio Fernandino de Moraes, já ouvíamos falar das manifestações espirituais. Zélio Fernandino, junto com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, registraram de uma forma documentada, mas entendemos que essa religião ela já vem de uma maneira interessante, se moldando, se adequando ao momento que nós estamos vivendo hoje. Isso é muito importante para todos nós. Então, espero que vocês possam se envolver com essas aulas, conectar a sua espiritualidade ao alto, pedir as informações aos vossos guias, aos vossos mentores, e que você sempre passe pelo crivo da espiritualidade, todas as informações que você recebe. A Umbanda é amor, paz, caridade, evolução e dignidade para aquele que segue de uma forma honrosa aquilo que é determinado pela espiritualidade através dos nossos guias e mentores espirituais. Você que está aqui assistindo às nossas aulas, não esqueça de apertar aqui o nosso joinha, o nosso sininho, siga-nos em nosso canal e com certeza você terá grandes informações. E não esqueça de também passar para os vossos irmãos, para os vossos amigos e para aqueles que são estudiosos da Umbanda, as nossas aulas, para que eles possam também entender a grandiosidade daquilo que nós estamos reverenciando como espiritualidade, a qual nós seguimos e assentamos a nossa vida. Meu saravá a todos e ótima aula para você. Bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar. Do alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar. Do alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, caô, caô, e aqui vai bradar. Caô, caô, ele é Xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira. Saravá Umbanda, mais uma vez sejam bem-vindos às nossas aulas. Vamos seguir aqui falando dos nossos guias espirituais, dos nossos mentores, dos trabalhos que acontecem dentro da Umbanda. Para nós que somos médiuns de Umbanda, estamos acostumados com os nossos guias, com as manifestações, lembrando que isso se torna, o dia a dia da nossa vida. Respiramos a força da espiritualidade, agradecendo todo dia aos nossos guias, aos nossos mentores, ao Criador, aos nossos orixás. Então a Umbanda ela tem uma coisa que diferencia ela de todas as religiões: trabalho com entidades espirituais das mais diversas. Aí a gente consegue encontrar a ancestralidade através do preto velho, através do caboclo, do índio, através de forças espirituais dos nossos guias, que hoje eu quero comentar a grandiosidade que pode estar atuando na sua vida e às vezes a gente nem tem esse momento de reflexão. A gente poder entender a força espiritual que nos acompanha. Então, diante de todas as religiões, essas espiritualistas, espirituais, que se utilizam da mediunidade, a religião de Umbanda ela tem uma qualidade ímpar no seu preparo, como eu já citei nas aulas anteriores. O preparo ele não se dá apenas você receber uma iniciação,
o preparo se dá também na melhoria da condição mental, emocional e na qualidade de força espiritual que o médium ou iniciado passa a ter. Uma pessoa iniciada há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, é lógico que no decorrer da sua existência dentro da religião, ele passa a aprender com os guias dioturnamente. Isso é muito bom, porque a própria manifestação espiritual, que eu vou estar falando bastante aqui hoje, ela traz isso. O guia, quando ele se manifesta, ele deixa para o médium informações que vão fazer com que ele entenda a sua própria existência. Estamos em uma religião que acredita em reencarnação, estamos em uma religião que acredita em planos espirituais, estamos em uma religião que trabalha questões das mais interessantes e profundas. A religião de Umbanda, ela veio para combater tudo que é distorcido e negativado. Ela existe para quê? O que a gente pode entender como distorcido e negativado? Tudo aquilo que evita ou impede o processo da evolução do ser humano. Então, o médium ou a pessoa que vai à assistência, lembrando, como eu falei da assistência, você, meu irmão, que vai à assistência do terreiro de Umbanda, entre no terreiro de Umbanda, coloque a sua roupinha branca e se espiritualize. A religião não pode servir de muleta para você, tá bem? Então, falando sobre esse processo da evolução do médium, a evolução do ser humano através da manifestação. Quando existe essa manifestação, a entidade espiritual passa informações para o médium. Seja guias de esquerda ou de direita. Quando a gente fala esquerda e direita, nós estamos aqui na lousa. Esquerda, direita. Você que está me olhando, você está vendo a sua direita, a esquerda e o oposto, né? Só que esquerda e direito não é lado. Esquerda e direito é polaridade. Vou colocar aqui um exemplo aqui. Vou apagar aqui o esquerdo aqui. Vou apagar aqui o direito aqui. Como eu havia falado em aula anterior, polaridade. Então você está me olhando agora, do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Só que o esquerdo, como ele é polaridade, ele está nos envolvendo. Ele não está no meu lado. Só para a gente poder entender isso, tá, gente? Isso é a maneira que as entidades espirituais elas escolheram para que a gente possa atuar dentro de um campo a qual é muito definido. Lembrando que guias de direita e esquerda, dentro da doutrina que eu estou passando, são seres de alto grau espiritual. São entidades espirituais, as quais eu quero chamar a atenção aqui para os guias que estão aqui. Eu trouxe aqui algumas imagens de alguns guias, de algumas entidades, elementos que são utilizados, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre eles, assim como foi fundamentada a questão dos nossos orixás, dos nossos exus. E aqui está a forma de nós identificarmos através de uma imagem, ou como se fosse um quadro, né, identificando um ícone dentro da espiritualidade para nós. E isso é o que valoriza aquilo que nós estamos trazendo. Nós criamos uma linha emocional, positiva, com a identidade da espiritualidade, a qual serve para conosco a nossa evolução e o atendimento da espiritualidade. Isso é uma coisa muito boa. Lembrando, quando a gente fala de religião, a religião ela tem que oferecer para você tudo. Tudo. O entendimento da sua vida, porque é importante você fazer uma reflexão da sua própria existência.
da onde você veio e para onde você vai. Dentro da Umbanda, ela te oferece elementos para que você possa educar os seus filhos. Então é lógico, através de uma conversa com o Preto Velho, você tem ensinamentos valiosos. Através da conversa com o Exu, você passa a se vitalizar com as informações que você recebe. Você passa a ter uma linha de interpretação daquilo que é bom para você. Com a ligação com um boiadeiro, você passa a entender um caminho que muitas vezes para você pode ser árduo, mas ele é muito benéfico na questão da evolução. Lembrando que problemas, nós temos que ter, enquanto religiosos, temos que ter uma visão em relação a eles. Todo tipo de problema na vida é uma escola. Quando você passa por alguma dificuldade, lembrando que problemas e dificuldades todo ser humano tem. Independente de qual patamar social você pode estar ocupando. Todo mundo tem. O problema consigo mesmo, o problema com o familiar, o problema com o filho. Todo mundo vai ter, isso daí faz parte do crescimento humano, desde os primórdios da humanidade. Nós temos isso. E o que eu quero chamar a atenção, como eu falei da questão da assistência, a gente não pode pegar a espiritualidade, a orientação de um guia, sem transformar aquilo em um aprendizado. E colocar aquilo como forma de evolução. Quando a gente fala assim, olha, perdoar, amar, não julgar, que são palavras crísticas, relacionadas ao Oxalá, da Umbanda, que está aqui como Jesus, né? Temos o Oxalá, Oxalufã, Oxaguian, nós temos aqui Oxalufã representando Oxalá dentro também do culto de nação. Isso daí é importante relacionar, são Oxalás. São Oxalás. Então existe a imagem para que a gente possa identificar uma força. E quando a gente fala de amar, perdoar, ele não é apenas dentro do padrão daquilo que Jesus pregou. É aquilo que existe na espiritualidade. Eu vou chamar a atenção dos nossos irmãos para a história. Na história, os primeiros textos, já falei isso aqui, o primeiro texto escrito e encontrado foi na Mesopotâmia, onde dividiu-se ali a pré-história da história. Então houve os primeiros textos encontrados ali, depois outros textos, depois com uma diferença de quase 1000 anos, se encontrou os textos no Egito, na Grécia e os textos chineses. Então a humanidade ela começou exatamente a ter esse entendimento e essa interpretação sobre as questões da sua própria existência, ligados sempre a uma questão espiritual. Lembrando que o ser humano, desde os primórdios da humanidade, ele sempre observou a natureza e trouxe exatamente coisas importantes através de médiuns. Lembrando que todo tipo de conexão com a espiritualidade ela é mediúnica, né? Porque a mediunidade nada mais é a maneira que você realmente interage com a espiritualidade. É lógico que essa denominação mediúnica a gente trouxe para a Umbanda, né? Assim como o pensamento da reencarnação e a encarnação, isso veio do hinduísmo, que depois passou para o budismo, que é essa questão da reencarnação, que é muito ligada a essa questão da história, né? Lembrando que o budismo ele nasce na Índia, se desenvolve no Tibete, depois vai para a China e para o Japão. Isso é muito legal porque tudo isso que eu estou falando, que eu vou chegar na questão ancestral, tudo isso está ligado a algumas coisas que são valiosas para nós. O hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, que é exatamente a religião oficial do Japão, que o shintoísmo, até peço para vocês pesquisarem, a gente vê que é uma união de elementos
de divindades que representam a natureza. Então, se você pegar o shintoísmo, que é extremamente antigo, lembrando que assim como a língua, né, as línguas das tribos, elas se unem dentro de um único pensamento. E o pensamento principal das religiões antigas é sempre a interpretação do ser humano perante aquilo que ele é. E o amar e perdoar, ele sempre foi aplicado nas religiões das mais antigas até as religiões mais modernas, né? Vamos pegar as religiões tribais, né? Se nós pegarmos os ensinamentos das tribos indígenas, povos da terra aqui, né, tanto América do Sul como América do Norte, nós vamos ter também ensinamentos correlacionados a divindades da natureza. Nós pegamos ali os povos, que é um dos povos principais, as tribos africanas, que da onde se origina a questão orixá para nós, também são povos ligados a forças da natureza, né? E todos os ensinamentos desses povos, né, a gente tem exatamente essa correlação com a evolução do ser humano e a bondade a qual ele tem que ser realmente colocada na sua vida para que ele possa viver em harmonia com todas as coisas. O respeito à natureza, o respeito a todos os seres vivos, né? O respeito às águas, ele vem exatamente dessa cultura ancestral. E eu estou falando isso daí por quê? Por que eu falei da Índia, do hinduísmo, né? Lá na Índia, do budismo, do shintoísmo, das tribos africanas, né? Não podemos esquecer dos otomanos, que são as tribos nômades que povoaram a Turquia, o que hoje é a Turquia, né? Então são povos que trouxeram elementos para a existência aqui na Terra. São seres, vamos pegar aqui, meus irmãos, vamos entrar dentro de um campo que é extremamente valioso para nós religiosos de Umbanda. Todos esses espíritos, sejam das tribos, dos povos nativos da terra aqui no Brasil, ou na América do Sul, ou na América do Norte, sejam as tribos da África, sejam as tribos e os clãs que tinham no Japão, e que formaram povos, sejam os nômades que eu citei, os otomanos, sejam os celtas, sejam os druidas, sejam os povos astecas, os maias, todos esses povos representam uma grande ancestralidade para a espiritualidade. Aí o que eu quero chamar a atenção de vocês, quando existe a manifestação de um guia espiritual, este espírito que possui graus elevadíssimos, como eu falei, seja de direita ou de esquerda, esses espíritos já passaram por várias religiões, já passaram por várias tribos e trazem para nós, dentro, lógico, de uma religião, eu estou falando assim, voltando a falar, influência é uma coisa, interferência é outra, vivência espiritual é uma coisa, tá? A imposição é outra. Então existem padrões diferentes. Agora, espíritos que se manifestam dentro da Umbanda são espíritos ligados a essa ancestralidade global. Por que existe uma síntese na Umbanda tão, às vezes, incompreendida por outros segmentos que estão relacionados ou ligados a nós? A Igreja Católica, ela não nos aceita. É lógico. Só eles têm a interpretação que eles estão corretos. Assim como outras denominações religiosas. Eu estou colocando algumas coisas aqui que talvez
outra denominação religiosa não concorde com aquilo que eu estou falando, mas só exatamente aquele que vivencia a espiritualidade, com a manifestação de um preto velho, com a manifestação de um caboclo, com a manifestação de um baiano, com a manifestação de um marinheiro, de um cigano, vai entender o que eu estou falando. Esse espírito, ele foi arregimentado por uma força, pertence à espiritualidade, olha o que eu estou falando, e ele vem exatamente se utilizando de um arquétipo. O que é um arquétipo? Vamos voltar aqui às imagens aqui que estão aqui. Temos aqui o preto velho. E como é que ele vem? Ele vem com o arquétipo dele, o arquétipo de ancião, que é o arquétipo do preto velho. Os baianos, né, os boiadeiros que estão aqui, os ciganos, os marinheiros, os caboclos, os exus, cada um vem com o seu arquétipo. Então ele vem com uma definição, ele vem com uma roupagem que está correlacionado àquele arquétipo e vai trabalhar dentro daquele arquétipo. Só que nem sempre, aí é uma coisa bem interessante de se falar, nem sempre aquele espírito, na sua última encarnação, ele pertenceu àquele arquétipo. Ele pertenceu muitas vezes àquele arquétipo em algum momento, mas na espiritualidade ele já vivenciou outros caminhos, vamos colocar aqui como grandes mestres espirituais, e hoje estão trazendo para nós, porque tem a oportunidade, a religião de Umbanda ela é uma religião muito aberta, ele tem a oportunidade de, através do aspecto mediúnico, se manifestar e realizar aquilo que é fundamental dentro da espiritualidade. Passar ensinamentos de luz, passar vibrações de elevação e beneficiar os nossos irmãos dentro da Umbanda. Quantos médicos espirituais não se manifestam dentro das curas? Tem até uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Em um dado momento, isso daí eu creio eu que já falei em algum instante das nossas aulas, uma pessoa veio à minha casa, veio falar com o Exu, e veio falar com o seu capa preta. E aquele médium, que veio de um centro espírita, palestrante, né, também, veio falar com essa entidade. Só que ele tem exatamente aquela visão, né? Ele conseguiu, no momento da consulta, enxergar o espírito que ali estava, dentro de um trabalho de esquerda, trabalhando com ele, conversando com ele, dentro de um atendimento espiritual, como se fosse um médico. Esse irmão passou por essa consulta e ele falou, puxa vida, eu gostei muito. Aí o Exu falou para ele, você vai me encontrar ainda por esses dias. Tudo bem, a pessoa saiu, foi, ele é espírita, kardecista, ele foi a uma palestra, e nessa palestra teve a manifestação de um médico no momento da palestra. E quem era esse médico? Era o Exu, capa preta. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, dentro da Umbanda, o espírito ele vem com aquele arquétipo, mas dentro de outra denominação ele vem como um doutor. Então eu quero exatamente fazer com que o médium de Umbanda valorize a sua espiritualidade. Vamos falar um pouquinho sobre cada entidade para que a gente possa entender a amplitude daquilo que eu estou falando de uma maneira muito gostosa, de uma maneira muito interessante. Vamos falar sobre os nossos boiadeiros. Na cabeça das pessoas, né, creio que a grande maioria tem essa colocação, que boiadeiro é aquele camarada que estava lá laçando boi no pasto. Meus irmãos, o arquétipo que os espíritos encontram, muitas vezes para que ele possa realmente atuar dentro de um meio espiritual, né? E às vezes ele vem com aquele arquétipo, com a roupagem de um boiadeiro.
Mas nem sempre no astral ou na encarnação passada ele foi um boiadeiro apenas. Existem seres na espiritualidade, isso daí antes mesmo de Umbanda, sempre existiam seres na espiritualidade que possuem energias como chicotes astrais, que envolvem forças negativadas, diluindo essas forças. Esses seres que já passaram por outras religiões, como eu já citei aqui para vocês, eles encontraram na Umbanda um arquétipo para que eles pudessem se manifestar. E se manifestam como boiadeiros. E vão falar para vocês, eu sou boiadeiro, eu tenho o meu boiadeiro, né? Seu Porteira, que é irmão do Seu Poeira, que são dois boiadeiros que trabalham em conjunto, só que quem se manifesta é o Seu Porteira, e ele vem exatamente com a característica de boiadeiro, com um trabalho, que eu tenho certeza que todos aqueles que já viram o trabalho de um boiadeiro, com muita energia, com muita vibração boa, trazendo mensagens valiosas da espiritualidade para conosco. Então, é uma força espiritual considerável e das quais a gente muitas vezes não tem atenção para ver aquilo que realmente está sendo trabalhado para todos nós. Lembrando, tá? O porquê que existe a manifestação espiritual. Por que uma entidade ela tem que se manifestar? A chamada incorporação, né? Lembrando que o espírito não entra dentro de ninguém, tá? Existe uma forma de acoplar a energia do espírito ao médium e ele atua através daquele momento dentro dessa manifestação. E existe essa manifestação por quê? O nosso corpo físico, com o seu campo vibratório, com o seu campo energético, ele é utilizado pela espiritualidade no momento da manifestação. Lembrando que para atuar no meio humano, para atuar em cima de uma vibração de uma pessoa, existe a manifestação. Tá? Então vocês vão estar olhando aí, uma imagem que está sendo passada, o caboclo fazendo a bênção na coroa de um médium. Lembrando, jogando ali a fumaça do charuto, né, dissipando alguma energia ou trazendo alguma energia para aquele médium. Por que existe esse tipo de situação? É exatamente o que ele traz da espiritualidade, unindo a vibração do elemento mais a vibração do médium. Porque para o espírito atuar com a questão do porquê da manifestação, ele se manifesta para atuar no meio humano e trazer orientações importantes para a evolução do ser humano. Então por isso que existe a manifestação dentro da Umbanda, tá? E é uma coisa muito bonita de se ver. Ali essa imagem, a imagem do Caboclo Biratã, passando essa bênção que vocês estão vendo aí. Então estas questões da manifestação, ela tem esse propósito, tá bem? E a questão do boiadeiro, eu quis chamar bem a atenção, exatamente por quê? Porque para não ter esse negócio da pessoa pensar que é apenas aquele espírito que ali morreu como um boiadeiro e veio aqui incorporar dentro do meu terreiro. É muito mais do que isso, tá bem? Os ciganos. Quem não se encanta com o povo cigano? Temos aqui a imagem de um cigano, né? Ele tem uma característica que eu vou mostrar aqui. É um cigano pirata, né? É uma característica que os ciganos trazem através não só da música, mas ele representa um povo nômade, um povo com conhecimento, mas espíritos ligados ao campo do Oriente, muitos deles, né? Ligados exatamente a outras culturas da espiritualidade. Então, os ciganos, ele tem uma qualidade de trabalho e de atuação ímpar, né? Através dos elementos que estão, dos símbolos, da adaga, da ferradura, da chave, tudo tem um grande significado, né? A questão das fases lunares, que é uma coisa que eu vou passar em aula futura, que é uma coisa bem legal, né? Então são elementos e conhecimentos ancestrais
que são extremamente valiosos a todos nós. O povo cigano é um povo que merece o meu respeito, é uma entidade que pouco trabalha, porque, como eu falei, dentro da minha doutrina, a gente tem uma maneira de enxergar o povo cigano de uma maneira diferenciada, tá? O meu cigano, ele vem só de branco, ele não trabalha com nenhum tipo de paramento, ele vem trazer mensagens da espiritualidade, lógico, diferente da maioria que trabalha com cigano, que se paramenta. O meu cigano, ele não gosta, exatamente por uma questão dele, né? Mas eu respeito todos aqueles que trabalham paramentados, exatamente pela questão do respeito ao povo cigano, que eu quero que vocês procurem e estudem um pouco mais desses nômades ciganos, que é uma história muito bonita, tá bem? Os nossos baianos, baianas, quem nunca se deparou com uma grande orientação do povo baiano? Agora a pergunta é, por que baianos, né? Por que não sergipanos, alagoanos? Por que não paulistas? Por que povo baiano? Lembrando que na Bahia, isso daí é lógico dentro de uma definição colocada inclusive por um espírito guia que foi falado. Na Bahia se encontra um grande influxo de força, lembrando que a Bahia ela tem um canal vibratório ligado à espiritualidade de maneira diferente no Brasil. Nós temos em alguns pontos do país, alguns lugares que são pontos de grande energia, assim como os nossos chakras, os nossos centros de força, né? Como diz a Bahia de Todos os Santos, cada dia tem um santo a ser comemorado na Bahia. Então a Bahia ela foi escolhida exatamente por isso que existe o povo baiano, né? Então espíritos que atuam e militam dentro da corrente dos baianos são, dentro da nossa questão ancestral, são pessoas que estão ligadas exatamente à espiritualidade, como foram sacerdotes de Umbanda, ou foram sacerdotes de outras religiões, e hoje se manifesta na Umbanda como baianos. Tá? Existe aquele que é exatamente em sua encarnação anterior baiano? Sim, mas na sua corrente de encarnações ele traz outro tipo de elemento que são importantes da gente valorizar aqui dentro do nosso trabalho, tá bem? A corrente dos nossos pretos velhos, lembrando que os nossos pretos velhos tem uma coisa muito bonita, que quem trouxe a mensagem dos nossos orixás foi também através da corrente dos nossos pretos velhos. Estive no Ceará, em Fortaleza, onde eu participei de alguns trabalhos de Umbanda e que não se falava de orixá. Umbanda fundamentada só na força dos guias, só com o caboclo, com o preto velho, com o boiadeiro, que lá não é boiadeiro, lá chama-se légua, com povos do mar, e com o Exu, principalmente Tranca-Rua, né? A imagem de Tranca-Rua, inclusive, no altar. Tranca-Rua no altar. Tá bem? Encontrei esse tipo de Umbanda lá, mais de um terreiro, onde não existe nenhum tipo de trabalho com orixá. É Umbanda? É Umbanda. Encontrei Umbanda que só trabalhava com preto velho. Não tinha outra linha de trabalho. Umbanda. Olha a diversidade que existe dentro do nosso culto espiritual. Pegando lá Norte e Nordeste, trabalhando com guia, falar do Nego Gerson. Tive uma oportunidade, nunca ouvi falar aqui em São Paulo, mas lá no Nordeste ouvi falar do Nego Gerson. Fui a Portugal na casa dos meus amigos Elvis e Santiago, lá ouvi falar do Nego Gerson. Mas tive uma situação com esse espírito, com essa entidade, que na verdade ele vem da ramificação dos mestres, né? De outro tipo de trabalho, dos príncipes. É outro tipo de, inclusive ele tem na sua imagem, ele vem como um príncipe, né? É uma coisa muito bonita. Eu tive a oportunidade de participar na festividade de Iemanjá em agosto, e em agosto, nessa festividade, eu fui levar lá uma mensagem de um documento chamado Carta Magna da Umbanda,
Fui levar lá o documento para uma das tendas, estava ali manifestado o Nego Gerson. E a mensagem que ele passou para mim, naquele momento, foi de alegria, mostrando um trabalho. Aí saí dali, 100 metros para frente, encontrei outro trabalho, entrei lá, estava manifestado o Nego Gerson no dirigente espiritual. E ele falou o quê? Mas você veio falar aqui também? E ali ele deu testemunho daquilo que eu tinha falado no outro terreiro. Então são coisas que realmente valorizam a espiritualidade que a gente traz. Então é uma situação como outras tantas que eu já vivi, e que realmente mostra o quanto é positiva a espiritualidade e a força a qual nós estamos atuando na nossa vida, tá bom? É uma coisa muito positiva para todos nós, tá? Então, os nossos guias, os nossos marujos e marinheiros, nem sempre o marujo, ele foi um marinheiro, são povos do mar, às vezes são pescadores, que em alguma outra encarnação ele teve essa correlação com a espiritualidade de outras encarnações, com outras vivências, com outras forças, e traz grandes ensinamentos para todos nós. E uma particularidade dos marinheiros, eu não sei se é em todo o território brasileiro que isso acontece, né? Lembrando que existe a questão regionalizada, né? Às vezes existe aquele marinheiro que vem que ele parece que está embriagado. E existe uma coisa bem legal. O que ele traz com isso aí? Não é que ele está bêbado, tá, gente? Ele traz exatamente a vibração da onda do mar. Ele está vindo para cá, ele está trazendo a vibração para o ambiente. É lógico que ele, dentro da sua maneira extrovertida, ele está falando que está embriagado, mas no sentido desse lado extrovertido, trabalhar determinados elementos de limpeza espiritual para o ambiente e para as pessoas. É uma grande entidade que traz grandes forças para o meu trabalho, principalmente ligado ao tempo, que é uma particularidade da minha casa. Então, os nossos guias que se manifestam dentro da espiritualidade, vou chamar a atenção dos caboclos, os caboclos ligados à corrente das matas, de Oxóssi. Nós temos aqui uma imagem muito bonita de uma cabocla com caça, representando exatamente o quê? A fartura, representando, tem aqui umas folhagens, né? Representando a mata, representando coisas bonitas, né? Então, os nossos índios nativos da terra, trazendo os seus elementos curadores ligados ao Oxóssi, ligados ao sangue, né? A gente faz essa correlação bacana, né? Representando também, assim como o Preto Velho, ancestrais. Assim como os ciganos que eu falei, ancestrais. Povos que pavimentaram o caminho da espiritualidade para chegar até esse momento. Os nossos Exus. Eu peguei aqui uma imagem de Exu bem bacana. É o arquétipo que ele vem. Exu. Que, como eu falei na aula que eu passei, representa o movimento. Exu, aqui no seu lado masculino, tem as pombogiras, representando o movimento, toda a ação, representando toda a vitalidade, todo o desejo de viver bem, força de Exu. E cada um vem com o seu arquétipo. Então você vê que quando existe a incorporação de um caboclo, de um índio, ele vem trazendo um movimento, muitas vezes, que é uma onda de expansão. Você vê Xangô vindo, que é a força do equilíbrio. Você vê algum vindo, muitas vezes levantando o dedo como se representando uma espada, que é ordenação. Você vê as Iabás representando as águas. Então cada entidade tem uma forma de atuar. Você vê o Preto Velho arqueado representando os anciões. O boiadeiro com o seu laço representando essas energias que vai trabalhar no astral. O marinheiro, como eu falei, representando as ondas do mar. Os baianos, com a sua maneira extrovertida de ser, trazendo mensagens e forças que são forças de limpeza para todos nós. Então, os nossos guias,
dentro do pensamento religioso de Umbanda, é uma grande riqueza para todos nós. Agora, o médium de Umbanda, como eu falei, ele é uma pessoa privilegiada. No sentido de quê? Ele é 2 vezes abençoado. Ele é abençoado pelo seu dirigente espiritual, porque ele está à frente de um trabalho, trazendo uma informação, abrindo as giras, né? Ou abrindo a sessão espiritual, lembrando que a gira ou ingira é o ato de girar. Então você às vezes tem as pessoas cantando e circulando, né? Eu digo sessão espiritual, fica uma coisa que eu acredito que engloba mais a maioria dos cultos dentro da Umbanda. Então quando você tem esse tipo de trabalho, de sessão espiritual, onde tem um dirigente que abre, que vai fazer a defumação, né? Que é o momento da queima das ervas, que tem toda a purificação do ambiente, o preparo do ambiente para que haja o início das tarefas mediúnicas, né? O médium, ele é beneficiado por isso. E beneficiado a segunda vez por quê? Porque existe a manifestação do guia da casa, que vai fazer o cruzamento no médium. Então eu vou chamar a atenção de vocês. Nós temos aí, vamos passar aqui uma imagem. Nós temos aí uma esteira, está coberta, lógico, com lençol, aí tem as ervas, tem as quartinhas em volta, aí é um momento de um recolhimento de um filho da casa, e em seguida você vai ver a imagem do preto velho passando informações, né, ou fazendo o seu cruzamento no filho. Qual que é a diferença aí? Você tem uma entidade espiritual, um guia, fazendo o cruzamento. Essa outra imagem que vai passar agora, você tem Caboclo Biratã fazendo o cruzamento no Filho Santo, fazendo o preparo no seu recolhimento. Quem está cruzando o ori, ou a coroa do médium, quem está trazendo a vibração do orixá para a vida daquela pessoa que está renascendo, é uma entidade espiritual manifestada. É um guia espiritual que está fazendo. Não é apenas o médium fazendo um trabalho cruzando a pessoa. É um guia espiritual. E por que eu estou mostrando essa imagem para vocês? Por que eu estou fazendo esse tipo de forma incisiva falando sobre isso? É exatamente a diferença que existe dentro da Umbanda, tá? Dentro do culto de nação, o Babalorixá cruza o filho. Dentro da Umbanda, o guia cruza o filho. O guia prepara o filho. O guia faz o trabalho nas suas sessões espirituais de jogar o amaci na coroa do filho para que ele seja preparado. Tá bem? Vou chamar a atenção mais uma vez da imagem do Caboclo Biratã manifestado, a minha mãe de santo, né? É o Caboclo Guaraci. Então recebi do meu avô de santo, né? Esta iniciação através dos guias, do Caboclo Guaiporé do meu avô de santo, do Caboclo Guaraci da minha mãe de santo. E o meu caboclo passa para os outros médiuns. Para aquele que vai abrir o seu terreiro, passa-se o preparo para aquele guia, para aquele médium que vai abrir o terreiro, para que o caboclo dele, ou o preto velho dele, venha fazer os cruzamentos espirituais. Então, qual que é a grande diferença que eu quero chamar a atenção de vocês, meus irmãos? A entidade espiritual, quando ela se manifesta, ela traz forças dessa ancestralidade que eu falei, de planos espirituais elevadíssimos, propiciando àquela pessoa que está recebendo toda uma outorga para que ele possa trabalhar na espiritualidade, como também bênçãos para a sua evolução. Então isso daí não tem preço. Como o Caboclo Biratã fala, que nenhum médium da casa é filho meu, né? É filho dele. E isso dentro da Umbanda é bem isso mesmo. Eu só sou um médium que estou como dirigente, dirigindo uma casa para a abertura da sua liturgia, para que os nossos guias manifestados atuem sobre os seus filhos.
Então, quando existe algum cruzamento, tirando a parte do aparelho, do médium que está sendo o veículo, quem está cruzando, quem está fazendo a feitura, é o guia que está manifestado. Aí também é uma grande resposta para as pessoas que às vezes não entendem, né? Quando a entidade espiritual está trabalhando uma pessoa que às vezes é um parceiro ou um casal, né? Porque existe aquela denominação, não pode a pessoa que tem uma esposa, o pai de santo não pode pôr a mão nela, mas o meu guia, como ele mesmo falou, ele é pai dela. E assim acontece dentro dos trabalhos, dentro dessa doutrina que eu estou falando, tá, gente? Chamando a atenção para vocês, para que haja esse raciocínio de pureza de trabalho espiritual. Para que haja uma resposta sobre um trabalho que não tem nada a ver com outras religiões. A Umbanda é Umbanda. A Umbanda, ela se estrutura dentro de um formato que não existe em outros campos. Tá? A Umbanda trabalha com guias espirituais, com espíritos, né? Que dentro de outras culturas eles são vistos como mortos, são vistos como espíritos perturbadores, que é a visão de outras religiões. São vistos como demônios, são vistos como eguns, pelo desconhecimento que existe dentro da doutrina que carregamos. É só para a gente poder entender isso. Com respeito a todas as religiões, respeito todas, mas cada uma tem a sua qualidade de atuação. E eu tenho que reverenciar aquilo que nós trabalhamos. Ótimo. Eu passei aqui para vocês, quem está acompanhando a sequência das aulas, assentamento de orixá, energia de orixá, assentamento de Exu. Não mostrando o lado litúrgico do trabalho, porque isso daí cabe ao dirigente fazer. Você que é médium, peça para o seu dirigente, para que ele faça para você, junto ao guia espiritual que atua dentro da casa, para que ele possa estar propiciando isso para você. Bem? E dentro da questão dos guias, voltando mais uma vez aqui para a mesa, aqui onde tem as imagens, nós temos aqui também algumas pedras, como eu falei, é um elemento de assentamento de força. As pedras, nós temos aqui, que são chamadas também de otás, elas podem ser preparadas ou com água, dependendo do trabalho, ou com mel, ou com dendê. Depende daquilo que vai ser feito como assentamento. Aí é uma diretriz da casa, né? Da maneira que a casa atua, né? Os guias dentro do meu trabalho, tanto baiano, eu tenho aqui, pedir licença para o baiano, daqui é um assentamento feito mesmo. Tem aqui o assentamento de força do meu baiano. Tá? Aqui tem o quê? Tem a água e tem a pedra dele. Essa água para que serve? Serve para dar movimento e trazer coisa, sempre colocando água, pedindo para o guia dar caminhos para mim, trazer saúde, né? E sem contar que às vezes ele usa essa água para lavar a mão dos assistidos, ou lavar a mão de uma pessoa que está precisada de alguma coisa. Então os nossos guias também têm os seus assentamentos que são feitos pela entidade chefe da casa ou pelo próprio guia, dependendo do grau que ele já chegou. Se é um pai pequeno de terreiro ou mãe pequena de terreiro, já é um dirigente espiritual que está ali atuando, os próprios guias vão vir e vão fazer os seus assentamentos espirituais. Tá? É lógico, respeitando a sua doutrina, o seu trabalho. Nem todo terreiro trabalha com esse tipo de assentamento, mas é importante saber que existe. Quando o seu guia pede assim, olha, eu quero uma pedra, eu quero uma quartinha, olha, lembrando que tudo é assentamento de força. Você vê que uma vela é um assentamento de força. Você tem imagem, eu vou mostrar uma imagem de uma vela que ela está transcendendo em dimensão. Tem mais de uma imagem, você vê aí os pontos riscados, que é onde tem as velas que tem aí uma luz diferente, né? Isso é captado, né, de uma maneira que mostra como que a vela, a sua luz, ela transcende dimensões. Não deixa de ser um assentamento de força naquele momento. Todo cruzamento, o guia veio em terra, incorporou,
fez o cruzamento no seu frontal, cruzou você, isso não deixa de ser um assentamento de força. Como eu falei, os fios de conta, as guias, não deixa de ser um assentamento de força. Tudo isso tem que ser valorizado pelo médium, para que ele possa entender e compreender todas as coisas, né? Como eu falei da questão do ponto riscado, dentro do trabalho que a gente desenvolve, como eu já falei aqui em outro momento, a entidade espiritual, quando o médium está no seu desenvolvimento da manifestação, ele só passa a atender um assistido quando tem todas as suas forças firmadas e tem a entidade que veio, firmou o ponto, riscou o ponto, deu o seu nome. Este é o padrão correto. Porque o médium ele tem que entender que ele tem que ter uma estrutura para o trabalho, para ele não se sobrecarregar de energias que não pertencem a ele. E o guia normalmente trabalha como o assistido dentro do ponto. Eu tenho uma imagem aí de uma pessoa dentro do ponto, tá? Embora ela esteja calçada, mas eu coloquei isso só de maneira ilustrativa, mas normalmente a pessoa entra descalço, né, para descarregar suas energias. Entra dentro do ponto, a entidade trabalha dentro do campo espiritual dela, através da simbologia que ela traz. Como eu falei, existem alguns pontos diferentes, né? Existe o ponto de firmeza, vou mostrar algumas imagens para vocês sobre ponto riscado que estão aí no vídeo. Existe o ponto de firmeza do guia da casa, existe os pontos chamados pontos demandatórios, para você quebrar energias negativadas, e o ponto de trabalho, que é o ponto que a pessoa é assistida dentro dele. Então, dentro desse trabalho com as entidades espirituais, com os nossos guias, existe uma vastidão de força que está sendo trabalhada. Tá? E quando o médium de Umbanda, ele entende a espiritualidade a qual ele pertence, ele entende da maneira que os guias trabalham e da onde eles são provenientes, né, daquilo que ele representa na questão ancestral, tenho certeza absoluta que o médium vai valorizar ainda mais a religião que ele traz. Quando eu falei da questão do guia que vem e faz o cruzamento, e que ele, o médium, passa a ser filho do guia espiritual, e não apenas da matéria, né, chamado pai de santo, mãe de santo, que é o popular, né? Eu chamo de dirigente espiritual. Então, quando a pessoa ele tem exatamente essa correlação, fica muito mais bonito de ele entender. Quando você, médium, pede a bênção ao seu dirigente espiritual, você não está pedindo bênção a ele, pessoa, você está pedindo bênção ao orixá, à força que ele traz, aos guias que ele traz. Com respeito à hierarquia da pessoa, com respeito àquilo que a pessoa representa, mas sempre quando você pede a bênção entre irmãos, por exemplo, você está reverenciando a entidade da pessoa. Isso é muito bonito de se ver. E isto é Umbanda. Umbanda é um culto à natureza. Umbanda é um trabalho que traz elevação. Umbanda é um trabalho espiritual que realmente envolve todas as questões da nossa vida. Como eu costumo dizer e quero fazer aqui de uma maneira muito interessante, que desde a educação do seu filho, da sua evolução enquanto ser humano, eu vejo que o ser humano não para de evoluir. Pai Ortiz, há um ano atrás, ele era uma pessoa. Hoje eu tento me sentir uma pessoa melhor. Daqui a um ano, eu quero estar melhor do que eu estou hoje. Porque isso é o aspecto evolutivo através daquilo que os guias trabalham em nós mesmos. Então você que me conheceu há 10 anos atrás, hoje sou outra pessoa melhorada, porque esta é a intenção de uma religião, melhorar o ser humano na sua existência. E é isso que a gente procura fazer e pregar dentro dos trabalhos. Como eu falei, uma aula de Umbanda é para valorizar a espiritualidade. Aqui eu estou falando sobre uma doutrina da qual eu preciso exatamente trazer à tona as suas informações para valorizar aquilo que eu estou levando como mensagem, que é uma mensagem de Deus, que é uma mensagem de elevação, que é uma mensagem que vai fazer com que você entenda aquilo que você é, e aquilo que você se tornou e aquilo que você pode se tornar. Em uma pequena passagem,
um pai de santo. Isso é uma história verídica. O pai de santo, ele tem os seus trabalhos litúrgicos todos os sábados. E ele, dentro do seu trabalho litúrgico, ele fazia ali a abertura da sua sessão espiritual, o terreiro no fundo da sua residência, como muitos terreiros de Umbanda são hoje. E ali ele permaneceu com o trabalho litúrgico por mais de 50 anos. Sempre fazendo trabalho aos sábados, e no domingo pela manhã, ele ia no seu congá, agradecia, limpava o seu altar, pela tarefa realizada no seu trabalho. Em um determinado dia, depois de um trabalho realizado, muita bênção, né? Esse dirigente espiritual estava limpando o seu altar e ele escutou um barulho. Escutou um barulho, ele se virou e viu todos os seus guias dentro do terreiro. Viu o caboclo, os pretos velhos, como se fossem essas imagens que estão mostradas aí. Exu na porta e todos eles sorrindo para esse dirigente espiritual. O caboclo que estava à frente era o sultão das matas, que inclusive dizem que esse caboclo ele foi sultão em uma das suas encarnações. O dirigente espiritual foi bater cabeça a ele, ele não deixou, levantou esse dirigente espiritual e falou: não precisa bater cabeça para mim. Nós viemos aqui agradecer pela oportunidade que você deu de nós trabalharmos com você durante tantos anos. Quando o dirigente espiritual olhou para o lado, viu seu corpo no chão. Ele havia acabado de desencarnar. Isso é uma mensagem da espiritualidade. Os guias vieram abraçar e agradecer e levar esse irmão para o Umbanda. Essa mensagem final que eu quero deixar para vocês é exatamente a mensagem da espiritualidade, dos seus guias, dos seus mentores, para que o dia que você fizer a sua passagem, que seja assim. Por isso, faça com fé e com amor tudo aquilo que você tem feito para a Umbanda. Eu saravá a todos. Ventou bem forte, a mangueira nem tremeu. Ventou bem forte, a mangueira nem tremeu. Quando ouviu sua gargalhada, todo mundo estremeceu. Quando ouviu sua gargalhada, todo mundo estremeceu. Laroie, ventou bem forte, a mangueira nem tremeu. Ventou bem forte, a mangueira